Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Mas que bom que você veio à casa do Senhor hoje. Amém. Que bom que você está aqui. Aí a gente fala assim, eu assistia muitos louvores que eu ia na casa das igrejas, assim, gente diferente, né? Aí a gente ouvia aquela palavra gostosa, assim, Senhor, essa palavra era para minha irmã, eu tinha que estar aqui, né, para ouvir essa palavra gostosa. Mas não era, né? Porque ela não veio. Essa palavra era para você. Para você que está aqui. Esse alimento hoje é para você que está aqui. Amém. Amém? Diga assim, esse alimento hoje é para mim, para a minha vida. Isso. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Feche seus olhos, só agradeça, não peça nada aí. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, neste lugar. Tu preparaste, Pai, para nós possamos estar aqui, te adorando, te agradecendo o Teu santo nome. Obrigado pelas pessoas que há de vir. Traga ela, Pai, a este lugar, para que elas possam receber deste alimento também neste dia. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu és conosco, pois Tu tem preparado o melhor para cada um de nós. E aqui nós estamos para dizer que Tu és fiel. Somos gratos a Ti, Pai, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus é fiel, amém? Amém. Nós oramos, Senhor Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias, cante, eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, canta assim, tá? És fiel em todo tempo. Em todo tempo? Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e amigo és, eu vivo a bondade de Deus. És fiel, cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo Tu és
És fiel, cante esse tempo. És fiel em todo tempo. Diga aí, és fiel. Em todo tempo tu és com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Esse é Deus. Amém? Ele é fiel. Eu creio porque nós somos assim. Nós somos feitos de sempre assim, esperar algo de Deus. E o nosso coração está assim, sempre esperando um renovo, algo diferente, assim. Porque quando eu busco ao Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar, mas eu não sei até quando ou quando Ele pode dar. Às vezes nós buscamos um Deus, coisas que às vezes está ao alcance nosso, e Deus fala assim, mas eu já te dei, está tão perto de você, é só você às vezes abrir os olhos, ou então buscar um pouquinho mais, para alcançar. E às vezes nós deixamos isso de lado. E aí eu falo para o pastor, mas da casa quando eu estou aqui, Senhor, prepara alguma coisa, né? E Deus tem dado coisas assim para nós que estamos aqui procurando algo em Deus. Você que saiu de casa hoje, você está esperando que o Senhor pudesse falar com você assim, tete a tete? Amém. Ou quando você sai de casa, você pensa assim, Deus, eu só vou para casa hoje, porque hoje é domingo, né? E eu preciso adorar. Mas quando nós nos entregamos a Ele e falamos que o nosso caminho é dele, a minha vida é dele, tudo muda. Muda tudo. É diferente. Nosso caminhar, nossa vida, nosso pensamento é outro. Porque você acabou entregando tudo a Deus. Você falou que era dele. Aí você falou assim, é teu. Amém? Então, obrigado. O nosso caminho é dele, a minha vida é dele, a sua vida é dele. É tudo dele, é tudo mestre. Nosso caminhar, nosso dia. E nós entregamos na mão dele com essa canção. Diga assim: a minha vida é do mestre. Meu coração. Meu coração é do meu mestre. Sim, meu caminho. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Eu creio, Senhor. Meu coração é do meu mestre. Glória a Deus, Senhor. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Assim. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Tudo é Deus, Senhor Jesus. Para longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só eu e Deus agora. Só você, agora. A minha vida é do mestre. Oh glória, meu coração.
Deus. Qual a situação que você esteja passando? Fala, mas está tudo bem. Lá em casa está tudo bem. Entrega a Ele. Porque a eles, é esse povo. Na solidão, olha assim. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus te ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é o mestre, meu coração é do meu mestre. É tudo Deus, Senhor, no meu caminho. Minha esperança é meu mestre. É tudo Deus, Senhor. Oh, graças a Deus. Obrigado. Viva dele. Amém? Aplauda o Senhor Jesus aí nesse lugar. Amém. Aí você fala assim, mas eu pisei na bola hoje. Será que foi para Deus isso? Mas o Senhor nos perdoa, porque nós temos um Deus de misericórdia. Mas também lembra-se que você tem um Deus que te corrige. Olha que bênção. Sabe por que Ele nos corrige? Porque Ele é Pai, queridos. Não é assim? Porque o Pai é o melhor para cada um de nós, não é assim? E às vezes nós pisamos na bola com Deus. Quem não pisou na bola, quem fala para Ele? Às vezes fala, Senhor, foi mal, Senhor. E eu procurei fazer o melhor, Senhor, mas eu caí. Eu caí porque eu pensei que eu estava. É uma questão que eu não sei que nós vamos cantar. Não sei se dá para cantar, vamos ver se nós vamos cantar aqui. Se dá para a gente cantar, a gente canta. Nós deixamos tudo isso. As nossas dores, nossos medos, nossa vergonha nas mãos do Senhor. Essa canção para você deixa na cruz. O Senhor levou tudo para lá. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Diga assim, ó. Foi pra cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu olho pra você. Jesus chama, assim.
Deixa tudo lá. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Obrigado, Senhor Jesus. Deixa na cruz. Deixa na cruz, o Senhor pede a você, deixa tudo lá. Ele te chama mais uma vez para acompanhar, porque com Jesus é muito mais fácil. Com o Senhor Jesus é tudo mais correto. Amém? Aplauda o Senhor Jesus aí no seu lugar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Ele é o grande eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Ele está aqui nessa noite. Amém? Está aqui. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Aleluia, eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu mereci. E desci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha vida se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, você crê? Tem algo acontecendo nas palmas, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Quem crê nisso, vai? Tem coisa boa chegando, tá chegando aí, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, glória a Deus! Aqueles que são bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa do nome do Senhor, pois esse é o reino do
paz, igreja. Podia sentar em nome de Jesus. Agora, continuando o nosso momento de adoração, nós vemos aqui, como foi dito no começo, não para buscar, mas para entregar. Entregar o nosso melhor, entregar nossos filhos, entregar tudo aquilo que temos de melhor para o Senhor. E esse momento de oferta também é um momento de entrega. E o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, nos fala, a palavra de Deus nos ensina, que somente observe o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Irmãos, a palavra de Deus hoje, essa noite, nos fala de plantar. Quando nós olhamos para o tempo, para as dificuldades, nós deixamos de colher aquilo que Deus nos dá. Quando olhamos para a circunstância e deixamos de plantar, nós perdemos a oportunidade da colheita. E a oferta também é a mesma coisa. Às vezes nós procuramos uma maneira, um jeito, uma oportunidade para plantar, para semear na casa do Senhor. E a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, diz que aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então esta noite é o momento de você que está aqui, que possa hoje plantar, para lá na frente você poder colher. Este é o momento. Venha plantar a semente para você poder colher as bênçãos que Deus tem para você. Amém? Deus e Pai, está aqui, Senhor, a semente que os teus filhos deixaram na tua casa. E te pedimos, ó Deus, consagra, Pai, essa oferta para mantimento da tua obra, Senhor. E faça, Senhor, prosperar a vida de cada um, Senhor. Que eles possam colher, Pai, lá na frente, as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um, Senhor. Em nome de teu Filho amado, te agradecemos pela vida dos teus filhos, Senhor. Está aqui, Senhor, também, teu servo. Te pedimos mais uma vez, ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Traga a resposta que tanto precisamos através da palavra que será ministrada pelo teu Filho, Senhor. Que o Senhor possa usar poderosamente esta noite, para que teu povo saia daqui curado, restaurado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito boa noite para todos. Quem está feliz aí? Que bom você estar aqui hoje para adorar a Deus e servir de todo o coração. Amém? Amém. Olha, todos os dias nós precisamos, temos uma necessidade da nossa alma de se alimentar do Senhor. Porque esse alimento vai fazer com que a gente consiga chegar até o fim. E todos os dias
nós vamos nos fortalecer no Senhor até o dia de Cristo. Quão é importante a gente ter aqui. E nessa noite, eu gostaria de lembrar a cada um aqui como é maravilhoso a gente viver hoje o nosso tempo, essa graça tão maravilhosa, esse favor de Deus. Talvez hoje a gente olhe para a nossa fé, para o nosso dia a dia no Senhor, talvez a gente não tenha ideia do privilégio de viver hoje o Evangelho de Cristo. Coisas que no passado todos os profetas tentaram imaginar, mas foi muito além da imaginação de cada um deles. Eu vou lembrar aqui de alguns profetas e a gente vai perceber a grandeza de cada um deles. Para a gente chegar ao ponto de entender lá na frente o que Deus, como Ele vê e enxerga a gente hoje. Você já imaginou se eu e você, a gente presenciasse alguém que dissesse assim, olha, não vai chover durante 3 anos e nenhuma gota de água cai? Como é que você ficaria uma pessoa diante de uma pessoa dessa? Como é que você ficaria diante de Moisés, que abriu o mar vermelho, que tocou e saiu água da rocha, que orou e vinha comida do céu? O que você imaginaria se você estivesse diante de Davi, que derrubou um gigante, e você assistisse ele fazendo isso, e depois você encontrasse com Davi? O que você falaria para ele? Você imagina Enoque andou com Deus de uma forma tão íntima que Deus o tomou para si. Se a gente for falar aqui então, se a gente for olhar para cada uma dessas pessoas, qual a maneira da grandeza que eu e você enxergaria esses homens de Deus? Presta atenção nisso. Então, voltando um tempo atrás, eu gostaria de lembrar algo que aconteceu muito terrível lá em Gênesis 3, 22, que é para a gente entender aonde nós estamos hoje situados, a graça que nós estamos vivendo. Olha lá em Gênesis, Gênesis 3, 22. Olha que coisa terrível que a gente vai perceber aqui nesse texto. Porque qual o propósito de Deus hoje? O que Deus mais deseja? O que Deus mais quer de cada um de nós? Presta atenção nisso aqui. Olha esse texto aqui. Então o seu Deus disse: veja que o homem se tornou, não era como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore. Olha que coisa terrível. Então, quando a gente volta mais um pouquinho atrás desse texto aqui, a gente vai perceber que o homem estava na presença de Deus, vivendo a plenitude do favor do Senhor. Coisas que eu e você, nós vivemos hoje.
nós trabalhamos, nos esforçamos para dar o melhor para a nossa família, para tentar viver o melhor dessa terra. Para isso que a gente está aqui. Se a gente puder ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, a gente vai trabalhar para isso. A gente quer dar um conforto para a nossa família. E quando alguém da nossa família, ao menor sinal de alguma enfermidade, nós corremos para que eles possam ser sarados. Esse é o nosso instinto. O nosso instinto busca por algo melhor, pela sobrevivência. Aqui o homem tinha tudo e não havia necessidade de nada. Até que o homem desobedeceu a Deus. E o pior que o homem perde não é a mordomia do jardim. Não era uma vida, você imagina, uma segunda-feira, depois de um cansaço, o relógio desperta às 7 horas da manhã para você trabalhar. O que é que você pensa? Poxa, eu queria ficar aqui mais um pouquinho, né? É tão bom se você pudesse dormir mais um pouco depois de um cansaço e você sabe que você tem um compromisso com a empresa e ou senão a sua própria empresa você vai ter que estar lá. E o homem não tinha essa necessidade de sair para fazer alguma coisa. Ele vivia na plenitude de Deus. Mas olhar aquela beleza do jardim não era o mais importante. Porque todo tipo de alimento, que tudo submetia a ele, isso não era o mais importante. O mais importante, tanto isso é verdade, que quando o homem peca, de imediato ele não é expulso do jardim. Eles só perceberam que estava no mundo. E eles se escondem no próprio jardim. Então o que eles perderam não foi a beleza do jardim, não foi o encanto do lugar, foi a presença de Deus. Que eles tiveram medo e se esconderam. E Deus pergunta: onde você está? Ele diz: escondemos. E Deus, sabendo que depois, possivelmente, eles tocariam na árvore da vida, que eles já tinham tocado na do conhecimento do bem e do mal, e passou a conhecer o bem e o mal. E Deus expulsa eles do jardim, porque possivelmente eles iam tocar na árvore da vida. E Deus os expulsa do jardim. E ali dentro do jardim, Deus faz uma promessa para o homem e a mulher, no estado de pecado. Deus disse que enviaria uma mulher, que um varão nasceria de uma mulher. O que Deus faz? Deus expulsa depois o homem e fecha a porta do jardim. Mas lá no jardim, Deus disse assim: olha, vocês vão voltar para o jardim de novo. Mas por enquanto ele é fechado. E começa assim, vamos dizer, a saga do retorno do jardim. Desse momento em diante, o homem passou a viver uma vida miseravelmente. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. A terra, para produzir, eles tiveram que plantar, suar, espinho, erva daninha. Os animais se tornaram irreconhecíveis. E tudo foi afligido pela queda. Mas ali o homem começou a jornada para voltar para o jardim. Mas como? Se havia um pecado ali. Olha que coisa terrível. Daí em diante Deus começou a trabalhar na vida humana. Primeira coisa que o homem começa depois do jardim, ele se perde de uma forma tão terrível que Deus, lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus resolve dar cabo à vida humana. E ele separa um homem chamado Noé. De Noé nascem os 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, povoam aquela terra, formam as nações e segue-se. Eles se perderam de novo e Deus escolhe dentro dessa turma toda um homem chamado Abraão. E em Abraão Deus faz a maior de todas as promessas.
que Deus disse: de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus não estava falando da posteridade, não estava falando de Abraão em si, Deus estava apontando para Jesus. E lá nenhum dos caldeus, Deus disse: vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele vai para Arã, de Arã ele vai destino a terra. E Abraão estava levando uma semente para que o Cristo nascesse ali naquele lugar. E depois, Deus foi mandando profetas para dizer: ele vai vir. Um dos maiores profetas messiânicos que nós conhecemos, Isaías. Isaías é o profeta messiânico que ele fala que nasceria de uma virgem. Depois ele disse que como que Jesus ia morrer, o seu sofrimento, o que ele padeceria, por que ele estaria. Mas antes de Isaías falar sobre Jesus, Isaías vai falar do precursor, de uma pessoa que viria antes de Jesus. E a gente vai conhecer, nós falamos aqui sobre Jonas. Por que parece que o profeta Jonas entra na história com 4 capítulos e sai assim de boa, e ele não tem muita explicação, só conta a história da cidade de Nínive e Deus não destrói, para mostrar a grande misericórdia de Deus, mesmo com os gentios. E o retorno de volta para o jardim continua. E Deus começa a enviar os profetas Jeremias, Isaías, Ageu, Amós. O profeta Ageu, ele aponta, ele fala que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Ele está apontando para Jesus, e depois Jesus vai dizer: derruba esse templo e vai ser construído em 3 dias. E os profetas apontando para o Cristo que viria. Todos eles fizeram, como eu acabei de dizer, eles fizeram grandes feitos. Elias fez descer fogo do céu. Se a gente for falar os feitos dos profetas, são extraordinários, coisas inexplicáveis, que deixariam o mundo de hoje assustado. Gideão abriu o Jordão, olha que coisa terrível. E a saga continua para o retorno do jardim. Mas como voltar? Surge um homem chamado Moisés. Moisés, ele aponta para esse retorno. Ele constrói uma narrativa tão perfeita de como o homem voltaria para o jardim. Mas não tinha como, porque o pecado estava em nós, não tinha como entrar no jardim. Aí, eu gostaria, nessa noite, de falar sobre uma pessoa extraordinária, que viveu algo que talvez homem nenhum viveu. Curva sua cabeça. Senhor, como é bom estar aqui na tua presença. Como é bom ouvir o Senhor. A tua palavra, ela é poderosa. Ela é a verdade, ela nos edifica. Nós estamos aqui hoje, não para ensinar ninguém alguma coisa, mas para lembrar de tudo que o Senhor é e tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Deus, por tua palavra que nos fortalece. Nós te louvamos pelo acesso que temos à tua palavra, Senhor. Nós estamos vivendo o melhor e maior de todos os tempos da era humana. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Fala com a gente, Senhor. Amém. Amém? Primeiro, eu gostaria de ler aqui de uma pessoa chamada João Batista. Olha que coisa maravilhosa. João Batista. Quem foi esse homem? Primeiro, os seus pais não poderiam ter filho, ele nasce já de um milagre. Quando a gente olha a oração, a gente olha a oração de Ana, a gente olha a oração de várias pessoas, de Maria, né? E quando a gente olha para
menino que nasce, ele era primo carnal de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Ele nasce. Só que antes dele nascer, o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, termina o seu livro falando de João Batista. Fala que Deus enviaria o seu profeta para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que ele viu o filho e a terra de maldição. O profeta Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento. Ele termina falando de João Batista. Passa um período de 400 anos de Malaquias profetizar a João Batista nascer. E nesse período de 400 anos, existiam muitos livros apócrifos que nós conhecemos. Hoje eu ganhei uma Bíblia para carregar, precisa de um carrinho de mão, né, Rosa? Você chegou a ver a Bíblia, então? Vi. Dessa costura, 1700, e ela vai consertar. Então, nesse período de 400 anos, houve na história humana vários livros apócrifos, livros que não é inspirado por Deus. A mitologia grega, ela se esbaltou nesse período. Quantos deuses da mitologia grega nós conhecemos? Tudo nesse período. Foi um período que Deus se calou, mas o inimigo trabalhou ferozmente. Mas tudo bem. Aí nasce um camarada. Olha que coisa terrível. Então, quando nasce, lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, o que é que esse camarada veio fazer? Quem era João Batista? E a gente vai ver o que João Batista diz a respeito dele mesmo e o que Jesus diz desse camarada. Porque Deus tem um conceito acerca de cada um de nós. Deus tem um conceito para cada um de nós. Como Deus nos enxerga? Se Deus for dar testemunho de cada um de nós, o que Deus falaria os anjos ao nosso respeito? Porque Deus, ao mesmo tempo que Deus interessa em eu e você saber quem Ele é de fato, porque Ele fez essa pergunta para as pessoas: quem que as pessoas dizem que eu sou? E vocês? O que eu sou para vocês? Mas também Deus deu testemunho de muita gente. Deus falou de quem era Natanael, de que não havia dono. Deus saiu falando de muita gente. Deus deu um diagnóstico muito perfeito quem era Jó, um homem justo, reto e temente a Deus. E Deus falou isso para o próprio Satanás. Você viu na série de Jó, você observou quem é ele. Então Deus deu um conselho acerca de nós. E quando nós não passamos no crivo de Deus, no conceito de Deus, Deus cria situações para que nós venhamos amoldar a Ele. Por isso que Paulo diz: não se amolde aos padrões desse mundo, mas volte para o Senhor, renova, porque Deus tem o melhor, o que é perfeito, o que é agradável e bom para a sua vida. Mas esse camarada aqui, ele vai trabalhar de uma forma tão maravilhosa na vida desse homem, porque ele nasce com uma proposta. Ele vem preparar, porque Isaías diz que ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio apresentar Jesus para o mundo. Só que antes de João Batista apresentar Jesus para o mundo, primeiro ele prepara o caminho. É como se alguém chegasse em um lugar, vou dar um exemplo aqui muito chulo. Aí chegam os caminhões ali numa cidade, e aí prepara um lugar, arma um circo, depois começa a anunciar: olha, atração tal, vai chegar essa noite, o palhaço pirulito vai fazer o globo da morte, vai anunciando, vai criando expectativa nas pessoas. Aí, à noite tem o show. De uma maneira idiota de dizer, mas é mais ou menos isso. Aí João Batista chega. Naqueles dias, nos dias de João Batista, olha, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Como estranho. Ele dizia: arrependa-se, pois o reino dos céus está chegando, está muito próximo. Se prepara, vai chegar. Ele está dizendo isso de uma turma que passou séculos e séculos esperando.
Ele não está falando algo estranho para as pessoas, eles esperavam isso. João Batista veio falando justamente isso, preenchendo todas as expectativas e esperanças de um povo sofrido, ainda mais pelo regime humano, que ele já viu sofrendo de várias, já tinha passado pelos Assírios, já tinha passado pela Babilônia, já tinha passado pelo Egito, agora estava debaixo do regime romano. Aí ele diz assim: olha, volta lá ao capítulo 2, e dizia: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo, está chegando, então se prepara para viver ele. Aí ele diz no 2, no 3: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas para ele. Está falando dele, Isaías que está falando sobre isso, que ele viria fazer isso. Ele veio. E aí, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Era doido isso, era um estranho. Mas ele veio de uma maneira tão... E depois Jesus vai lembrar para a turma desse João aqui. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, iam até ele. E aí ele ia confessando os seus pecados, e João vai... E a gente conhece essa história. E João disse que o ingresso para participar do reino de Deus era o arrependimento. Mas muitas pessoas queriam passar direto sem o arrependimento. E João lembra que o arrependimento, ele é mostrado, o arrependimento, ele denuncia, ele mostra, ele é muito visível. Porque pelo procedimento do que você faz, mostra que você se arrependeu, não é o dizer. E as pessoas queriam ser batizadas para ser salvos da ira vindoura, mas eles não queriam mudar de vida. E João lembra isso de nós. Mas tudo bem, o tempo passa, e a coisa mais incrível que a gente vai perceber nesse texto aqui é as pessoas procuram quem era João. Quem é você? Evangelho de João 1,19. 1,19 do Evangelho de João. As pessoas queriam saber quem era aquele homem. E ele chegou de uma forma que as autoridades religiosas, todos respeitavam João como um profeta. Até Herodes respeitava, todos respeitavam João como um profeta. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você, João? Quem é você? Ele confessou e não negou, declarou abertamente para todo mundo: eu não sou Cristo. Se alguém vem até a mim pensando que eu sou Cristo, eu não sou Cristo. Ele disse, e perguntou-lhe: então quem é você? É Elias? Essa confusão de Elias, ela vai perdurar muito tempo depois. Não sou, disse-o. Não sou. E disse: é profeta? Não, respondeu ele. Não é profeta? Não é Elias que iria de vir? Quem é esse camarada? Quem é você então? Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, porque aqueles que nos mandaram querem uma resposta razoável de quem é você. A gente precisa informar quem é você. Ele diz: dê-nos uma resposta para aqueles, a levarmos aquele que nos enviaram. Que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Eu só tenho isso. Eu só vim fazer isso. Se é profeta, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu só sou um mensageiro do Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogaram-nos: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu:
eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não o conhecem. E ele veio justamente apresentar Jesus. E um belo dia, quando Jesus estava no Jordão, passando, ele revela Jesus para o mundo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele. Ele diz: olha, eu não sou digno nem de abaixar para desamarrar suas sandálias. Tamanha sua grandeza. E antes disso, ele já disse que ele cresça e que eu diminua. Tudo bem, passa mais. Mateus 11, que é o texto que nós vamos ter essa noite. Mateus 11, a gente vai entender aqui algo muito terrível. Que se eu fosse você, eu sairia daqui hoje muito alegre. Por isso, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Que é essa? Glória seja amém? Vamos correr aqui para a gente entender algo desse texto aqui que é muito maravilhoso. Eu vou ler aqui. Eu gostaria que fosse passando muito rápido o texto que a gente vai ler. Vamos ler o capítulo 11, 1, para a gente chegar no texto aqui. Olha o que diz. 11, 1. Quando acabou de instruir os seus discípulos, os 12 ali, né? Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês vão viver. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista. Lembra que João disse: eu não sou ninguém. Lembra disso? Aí Jesus vai chegar e dizer, quando aqueles camaradas que foram avisar que João andou da prisão, sai, Jesus começa a falar com os seus discípulos a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Quando vocês foram lá para ser batizados no João, qual foi a expectativa de vocês? O que vocês foram ver lá? Principalmente aqueles que foram enviados. Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas não estão lá no deserto, com medo da fanhosa dele dentro. Estão nos palácios, sentados nas cadeiras. Aí ele diz: afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. E João disse que não era. Jesus disse que sim. Eu digo a vocês, mais que um profeta. Quem está falando isso? Jesus. Este é aquele a respeito de quem? Os Escritos, né? Claro, todo mundo viu. Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade, eu digo que entre os que nasceram de mulher, desde Caim e Abel, até aquele momento, quantos homens nasceram? Lembra que os profetas disse? Fez um mar abrir, chover, descer fogo do céu. Olha os milagres que a gente impressiona. Coisas terríveis. Me fala um milagre de João Batista. Tem aqui na Bíblia, João Batista curou a mão encravada de alguém. Tem? A dor de barriga de alguém. Ele fez fogo descer do céu. Em verdade, eu digo que entre os que nasceram desde Adão na frente, nasceu de mulher, não surgiu ninguém
maior do que João Batista. Maior de todos. Nunca houve alguém maior do que ele. No entanto, olha, o menor no reino dos céus é aqui, ó. Lembra essa palavra aqui, ó? Olha que coisa simples. Isso aqui é a afirmação. Maior do que ele. Olha que coisa terrível. Como seria? Como? Quer dizer que se o Senhor pegar todos os profetas do Velho Testamento, aí coloca João no meio, eu sou maior do que todos eles. Tem lógica, Senhor. Isso aí é loucura. Conceber essa ideia, não tem como, nada, Senhor. Eu nem vou da igreja direito. Como se tornou o Senhor maior? Que perspectiva é isso? Olha, quando João Batista foi preso, quando João Batista foi levado para a prisão, sabe o que Jesus fez? Saiu dali e foi para a região da Galileia. Saiu fora. Não se envolveu com João. E ali João não foi. Mas o Cristo, um homem desse, por que Jesus foi visitar João na prisão? Por que Jesus não fez alguma coisa para que João não morresse? Ele sai fora e João morre. No período mais crucial da vida desse homem, Jesus o abandona? Não. Por que Jesus diz então que o menor do reino de Deus é maior do que ele? Olha que coisa interessante isso. Porque João, ele foi o último profeta do Velho Testamento. João fecha o ciclo. Ele estava dando agora espaço para uma nova era, vamos dizer assim, né? Se eu falasse isso nos anos 90, eu estava aumentando. Nova era. Olha, então o que acontece aqui é que João, ele tocou em Jesus, ele batizou Jesus, ele viu todas as promessas. Hebreus 11 diz que todos os profetas falaram, mas eles não concretizaram as promessas. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Jó disse: eu sei que o Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Todos os falaram de Jesus, mas Isaías falou de Jesus, como nasceria, como entraria na cidade, ele ia sofrer, morrer na cruz, a gente não fazer caso dele algum, mas Isaías, com tudo aquilo, ele não era louco de imaginar que o Cristo, o Criador do universo, nasceria de uma mulher. Tinha como conceber essa ideia? Não tinha como conceber essa ideia. O Deus Criador do universo nasceu numa cidadezinha de 300 habitantes, Belém. Não dá para entender isso. E a gente olha para essa história, João Batista tocou em Jesus, viu tudo que os profetas falaram, mas não teve a oportunidade de ver e de tocar ali. Ele tocou. E depois, Pedro vai dizer, realmente João vai dizer assim: nós vimos o autor da vida, nós ouvimos e tocamos nele. E Jesus. Mas João Batista, ele era o do Velho Testamento. João Batista não viu Jesus ressuscitar. Ele não viu a graça. João Batista não viu a ressurreição de Jesus. Ele não estava no dia do Pentecostes. Ele não viu a maior de todas as promessas se cumprirem. Ele não estava presente. Ele já havia sido morto. João Batista morre para dar lugar à nova aliança. Acabou. Fecha em João Batista tudo aquilo que havia de vir. A sombra daquilo que havia de vir chegou. Quem vê? Aí, por que então que eu sou maior do que João Batista? Tem dois textos que vai mostrar isso de uma forma muito clara. Mas,
seria bom se a gente tivesse tempo para falar sobre Hebreus capítulo 8, versículo 6 e 2 Coríntios 3, 7. Mas só para a gente ter uma ideia, eu gostaria de ler aqui, não sei se dá tempo de dois, mas eu vou ler só um pedaço de cada um. Hebreus 8, 6. Preciso ter uma ideia. Hebreus 8, 6. Contudo, o mistério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles. Aí ele diz, como também a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. O que ele está dizendo aqui? Que as promessas que eles iam viver, tudo aquilo que os profetas falaram, eles não tinham noção que isso ia acontecer. Como que seria isso? A Bíblia diz que até os anjos ficaram na expectativa, mas como que vai ser salva a humanidade? De que maneira vai ser salva? Não há uma maneira de retornar no jardim. Não tem como, o homem é de tudo depravado, o homem é perverso, o homem é mau. O Salmo 103 diz que Deus sabe de que material a gente é feito. O homem é desesperadamente corrupto, e Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Então ele vai dizer assim, olha, como também a aliança da qual ele é mediador, ele é o próprio mediador da aliança superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. O que diz mais? Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário proclamar lugar para outro. Tinha que passar. O que diz mais? Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar com a terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastarei deles, diz o Senhor. Afastei. Diz mais. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois da guerra, diz. Aí olha o que diz aqui, olha. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha que coisa terrível. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, não dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha que coisa terrível. O que Deus está dizendo aqui é que a graça, esse favor de Deus é tão incrível que antigamente você observava a lei e você tinha que cumprir aquilo que estava escrito. Deus falou assim: vai chegar um dia que essa lei não vai ser mais escrita, não vai ser sob ordenança. Deus ia cravar a lei no seu coração. Isso é tão verdade que você, para ser um cristão, você não precisa ou um líder religioso, ou um pastor, nada, porque 99% da sua vida você vai ficar fora da igreja. As leis de Deus, o temor a Deus está gravado em nosso coração, porque nós somos muito maior do que Jesus. Olha que coisa terrível. Não precisa mais ninguém falar assim: olha, faz isso. Deus já gravou tanto para o mundo quanto para nós, o certo e o errado. E todas as vezes que eu e você, como cristão, nós erramos, nós pisamos na bola, vem uma tristeza na nossa alma, porque não precisa de ninguém nos falar nada. O próprio Espírito Santo entristece dentro de nós. E é porque a lei já está gravada dentro de nós. Não precisa de coisa. Mesmo porque no mar dos nossos erros ninguém está vendo, só nós mesmos. Porque Deus é muito. Quando Moisés sobe o monte, se tu entende o que eu estou falando aqui,
a gente terminar, 2 Coríntios 3, versículo 7, e a gente já termina aqui, Paulo vai dizer assim, olha como isso aqui é terrível. Presta atenção nessa leitura aqui. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras e pedras. O que ele está dizendo? A lei veio dizer assim, olha, você está errado nisso aqui. Que trouxe a morte. Se você está errado, você vai ser punido por os seus erros. Mas não tinha uma redenção. Não tinha como se livrar do erro. Era a morte. A lei vinha condenando. Mas não tinha um escape. E pedras. Mas esse mistério veio com tal glória. Mesmo aquela lei que vem na monte, que Deus escreveu com seu próprio dedo, as leis de Moisés. Os israelitas não podiam fixar os olhos da face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecido. Quando Moisés sobe para buscar a lei na presença de Deus, quando só de aproximar de Deus, o rosto de Moisés brilhava, reluzente, acendeu. Só de aproximar da glória de Deus. Que quando ele desce do monte, ele tem que colocar um pano na cabeça, porque as pessoas não conseguiam olhar na face de Moisés e tamanho brilho. Presta atenção. É o que Paulo está lembrando aqui. Eles não poderiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que ia se acabando aquele brilho. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Porque essa pergunta que Paulo faz, eu olho para o meu irmão aqui, e eu vejo nele um comum, um trabalhador, um empresário, vai dizer, eu estou alegre. Olha, eu não consigo ver glória dessa, não consigo ver nada ali. Mas se eu estivesse lá no monte e orasse para Moisés, eu também comeria o rosto. Mas eu olho para o pastor Cristiano, eu tenho que ver essa glória. Que essa glória de Moisés se torna uma velhinha acesa assim, que apaga. Mas no momento era uma glória tremenda, e Deus disse que essa glória de Moisés não é nada, a glória está nele. Mas eu não consigo ver essa glória nele, então eu vejo um comedor de feijão. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Deus está falando contra ele mesmo? Se era glorioso o mistério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o mistério que produz justificação. Olha que coisa, está falando de Cristo, é isso que João Batista vai falar. Foi isso que Jesus disse, que nós somos o menor do reino de Deus, é muito maior do que João Batista. João Batista não viu nenhum profeta desse, viu a glória. Aí, pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória em comparação com a glória superior. Então, tudo é superior. Se o que se desvanecia manifestou como glória, quanto maior será a glória que permanece. A fase de Moisés passou, essa não, essa vai até a eternidade. Então, eu tenho que entender isso, eu tenho que viver isso todos os dias. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito confiança. E se a gente for ler, é muito bom, depois vocês continuam. Para lembrar algo aqui, para a gente terminar e orar. Um dia, Jesus disse assim, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E tudo ele naquela expectativa da ressurreição de Jesus, Jesus morre. Passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, todos eles desanimaram. Não dava para conceber a ideia de que um Deus tão poderoso seria morto, flagelado daquela forma, humilhado. A mente não cabia ver um Deus que dizia, filho de Deus, criador do mundo, ser humilhado pelos homens. E os discípulos de Jesus morre, e a gente vê lá em caminho de Emaús, eles voltando para casa, outros voltaram a pescar, outros voltaram para a sua vida, todo mundo desanimou. Aí até as mulheres no terceiro dia, elas foram lá para bem tomar o corpo, elas não foram para ver o Jesus ressurreto.
Tanto é que quando Jesus chega lá, quando não está aberto, ela pergunta para os homens que estavam ali, que eram os anjos, e ele pergunta para o próprio Jesus: aonde levaram o corpo do meu Senhor? Levaram o corpo dele. Não passou nem um minuto dizendo: ele de fato ressuscitou. E um belo dia Jesus aparece, e ele estava numa sala, porque as mulheres Jesus encontrou e disse: vai adiante dos meus irmãos e diz que eu vou encontrar com ele lá. E aí Tomé voltar. E Tomé, Jesus apareceu: não acredito, não acredito, não acredito. Apareceu Tomé. Fica aqui que ele vai vir de novo. Aí um dia Jesus aparece, e quando Jesus entra naquele lugar, Jesus vai diretamente, frontalmente com Tomé. Diz: Tomé, toca aqui na minha mão. Tomé, Senhor, olha, toca aqui, Tomé. Mas Senhor, de fato o Senhor ressuscitou. Jesus olha para Tomé e diz: olha, tudo bem, é normal isso. Mas eu digo uma coisa para você, todos os profetas já adiantaram, todos eles, todos os profetas, até João que já tocou, mas todos eles desejaram ver a minha face, mas eles não viram. Vocês, porque João Batista também não tocou em Jesus ressuscitado. Aí Jesus olha para o discípulo e fala assim: vocês são felizes, né? Vocês estão vivendo o que os profetas não viram, que Hebreus diz. Aí Jesus vai lá e olha lá para frente do ano 2026, na macia do fogo. Que hora é essa? 9 horas da noite. Jesus diz assim: Tomé, esses são mais felizes do que todos vocês. Mas por que, Jesus? Porque eles não estão tocando em mim, não estão me vendo, mas eles vão ver. Então, gente que nunca me viu, mas a fé dele vai ser muito maior do que a sua, Tomé, que está me tocando. Olha que coisa bonita. Então, nós somos muito maior do que João Batista. Então, lembra sempre disso. Com a sua cabeça, Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque estamos vivendo o maior tempo de todos. A tua graça nos envolve, o teu favor, Senhor. Não dá para imaginar, a gente é tão falho, somos tão pecadores, o Senhor nos justifica. O Senhor está sempre dizendo: volta, filho, continua, filho. Isso não vai te parar. Nós cantamos aqui, a gente vai continuar, Senhor. Não paramos, porque a tua graça nos envolve, o teu amor é tão imenso, Senhor, que nos constrange. É por isso que a gente está aqui, porque a tua misericórdia é muito maior do que o juízo, Senhor. É por tua misericórdia que nós estamos aqui. O Senhor nos justificou na cruz. É por isso que a gente está aqui, Deus. Obrigado por tão grande favor. Nós te louvamos. A gente olha para a gente mesmo e a gente não vê nada que possa ser justificado, Senhor. Porque a gente fala uma coisa aqui e amanhã a gente faz muito diferente. E o Senhor não desiste da gente. A gente fala que vai melhorar e muitas vezes a gente não consegue. Mas o Senhor continua na expectativa de que a gente melhore. E a gente está caminhando para isso. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender que é tão difícil, é inexplicável. A tua palavra nos diz que vai além da nossa compreensão, mas nós estamos vivendo essa graça, sem entender, Senhor, por quê. O que o Senhor viu em nós para nos separar desse mundo tão perverso, tão vil? O que o Senhor viu na gente, Senhor? O que o Senhor enxergou em cada um de nós? Nós só te louvamos e te agradecemos por tão grande favor. Obrigado, Deus. Vou ficar de pé.
Nós temos aqui Léo, que Deus te abençoe cada vez mais. Samuel. Fala para Samuelzinho, e agora está lá que eu, agora é Samuel. Deus continua abençoando por essa honra de estar aqui com a gente nessa noite. Deus continua abençoando. Eva, que bênção. Deus é maravilhoso. Deus continua te abençoando de maneira poderosa. Rose, que Deus continua te dando graça, a favor do Senhor. Eu sei que Deus tem feito e vai fazer muito mais do que você tem dito, quem sabe, porque o poder dele opera nas nossas vidas. E a gente está aqui com um impasse, né? A gente vai estar analisando, porque vai ter uma festa aqui na quarta-feira. Quem é que vai tocar? Quarta-feira não, né? Mas quem vai tocar lá? Vai estar sabendo. E ela estava assim, eu acho que eu queria ir lá ver umas três vezes. Falei, tá bom. Lá que você vai ver. Então, e a gente. É ceia, né? Pode tomar o que Amém. Agora, eu só me espero que você saia daqui e vai para lá, viu? Depois. Depois de uma ceia, eu vou lá com leite, passa mal. Amém. Ceia com mais três coletes, gente, que Deus continue abençoando nossas vidas, que essa semana seja uma semana de bênção. Hoje é o primeiro dia da semana e a gente decidiu orar por algumas pessoas que faltaram, a gente não sabe qual a razão, mas que Deus continue abençoando fortemente, poderosamente cada um. Quem está feliz aqui? Quem vai sair dele? Quem entendeu a mensagem hoje? Amém? Que Deus abençoe. Coloca o nosso coração. Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu não sei quais são as demandas dessa semana, quais são o que essas pessoas vão enfrentar, o que ela propôs para vencer essa semana, mas nós te pedimos uma coisa: abençoa cada um, Senhor, facilita, dá sabedoria nos negócios, tudo que essa pessoa empreender fazer essa semana, que seja bênção, livra-nos de todo acidente nas ruas. Deus, guarda a gente, guarda as crianças de acidente, proteja, Pai, nós somos frágeis, já pedimos do Senhor, aqueles que irão viajar, guarda essas estradas, protege para a glória do teu nome, nos dê tempo, nos dê oportunidade de conhecer o teu nome. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Fala para o seu irmão, que foi muito bom que ele está aqui hoje em nome de Jesus. Amém.